Daniel Lian tem um convidado aqui para essa programação especial da Jovem Pan, um dia muito difícil, um trabalho muito difícil, mas desde cedo nós estamos trazendo... Daniel Lian tem um convidado aqui para essa programação especial da Jovem Pan, um dia muito difícil, um trabalho muito difícil, mas desde cedo nós estamos trazendo as informações para todos os nossos ouvintes e também internautas. Nós continuamos com a nossa transmissão pelo YouTube, no canal do Jornal da Manhã também, além do Morning Show. Daniel Lian. É isso mesmo, Tiago, e nós estamos na ponta da linha com Edgar Brandão Júnior, ele que é consultor na área de transportes e também foi superintendente regional da Infraero e cuidou principalmente do caso da TAM, na época era superintendente do acidente da TAM aqui no aeroporto de Congonhas. Nós vamos saber como é que funciona essa questão da emergência em relação a um acidente aéreo. Edgar, obrigado primeiramente por atender a reportagem da Jovem Pan. Como é que funciona um momento como este, todo o aparato aeroportuário? Então, Daniel, fala sobre situações idênticas em qualquer acidente, não é só aéreo, né? Mas no caso, quando você tem um acidente, inclusive nós, no caso, na época daquele da TAM, que foi o de maior, acho que, tragédia no país, você tem que ter uma tranquilidade, primeiro, muito grande. Como não aconteceu no aeroporto, muito próximo, existe todo um aparato de resgate, lá me parece que é o Exército que cuida muito disso, e ele estava ainda, acho que uns 40 quilômetros ainda para chegar no aeroporto, né? Na verdade, o salvamento é como qualquer acidente que você tem. O que vai ter, não sei se é o caso lá da Colômbia, aqui você teria o CENIPA como o principal responsável pela investigação. Tudo está levando a crer de problema de pane, seca, porque não houve explosão. Você não consegue identificar nas fotografias que já apareceram fogo, né? Agora, o resgate de vítima é o que você tem que fazer mesmo, e depois a identificação. Nós, quando tivemos um problema aqui no acidente de Congonhas, a principal coisa que eu fiz é que os legistas tivessem uma tranquilidade muito grande, inclusive utilizamos até a área que é de autoridades, para que tivesse uma proximidade do local. É grande, porque os familiares ficam muito apreensivos, né? Você tem uma situação muito complexa disso. Então, acho que primeiro o atendimento tem que dar os acidentados ainda que estão no estado mesmo grave ou não, e os familiares depois. Eu acho que esse é um grande problema que a gente, num caso como esse, acaba tendo a maior responsabilidade, porque você fica muito sem informação, até que confirme tudo, né? Remoção dos corpos, é muito complicado. Uma pergunta para o Edgar Brandão? Uma pergunta para o senhor, quer dizer, isso vai ser, quer dizer, as causas, quer dizer, a perícia começa, claro, com o exame tanto dos destroços como de achar onde está a caixa preta, não é? Não é esse o caminho? Alô? Oi. Isso. Oi. Passa pela caixa preta, pela encontrar a caixa preta, que deve ser uma coisa que deve ocorrer logo, né? A investigação do acidente da parte aérea, da aeronave ou da operação, ela é aqui no Brasil, ela tem o CENIPA que faz isso, evidentemente que a caixa preta e qualquer informação, não são todas as aeronaves que você tem esse tipo de informação, mas você tem sempre como você saber realmente o que aconteceu, né? Acho que mas são distintas, a situação das vítimas é uma e da aeronave é outra. Existe um problema muito sério que eu já falo, inclusive, em outros acidentes, que é a questão do seguro, né? Esse é o maior problema que tem. Aquele acidente do Gol com o Legacy é complicadíssimo. Até hoje existe uma briga muito grande internacional, né? Existem problemas de casos de seguros que não cobre por pane seca, e é uma série de fatos que vai ser investigado. Olha, acho que você tem que separar uma coisa a investigação do acidente em si e um tratamento das vítimas e identificação de corpos, que é bastante complicado também. Doutor Edgar, só uma explicação, né? Uma informação desencontrada, primeiro dizendo que eles jogaram combustível para evitar uma explosão numa eventual descida, e depois a gente teve a informação de que o avião não teria combustível suficiente para fazer um trajeto até a região de Bogotá. Eu pergunto para você, um avião que sai de um ponto a outro sem combustível suficiente, isso é obviamente que é incomum, né? Não, isso não pode acontecer. Claro. Até porque, primeiro, todo voo que você tem, além do destino que você está indo, você já tem
2 outros locais para um tipo de uma... Aqui, por exemplo, aconteceu muito com a gente, né, de Guarulhos. Você tem Guarulhos, Galeão e Viracopos como um triângulo de sustentação da nossa regional sudeste, que você tem um problema para descer em Guarulhos, você vai para o Galeão, você tem Galeão, você pode ir para Viracopos, e são aeroportos de tamanho mais ou menos homogêneo. A pista lá do aeroporto é de 1,2 quilômetro, então você provavelmente devia ter um outro aeroporto já, um destino se você tivesse algum problema no aeroporto. Agora, a distância de autonomia dessas aeronaves, inclusive são de fabricação inglesa, nem se fazem mais, mas é de qualidade, não tem nada demais, é de 2.900 quilômetros, né? E me parece que a distância que estava onde caiu por volta de 2.700, então talvez você tinha uns 40 quilômetros para chegar, mas autonomia você ainda teria. Agora, isso tudo a gente está levando a crer que a aeronave foi abastecida completamente, com full, como você faz com o carro também. Isso é possível acontecer, uma pane seca numa estrada com descuido de quem está fazendo a operação de abastecimento. Agora, também essa questão de ter jogado ou não combustível, se realmente ele sabia que ia ter que fazer um pouso forçado, é um procedimento que já ocorreu muitas vezes, né? E agora, isso tudo vai demorar um pouco para a gente saber. O que está muito claro para a gente, inclusive as fotografias, até é difícil você conseguir por causa do horário todo, é que parece que não houve explosão. Quando você não tem explosão numa queda como essa, teoricamente você vê que o combustível influenciou muito pouco no acidente, né? É muito difícil você saber ainda sem a investigação. Outra coisa que para mim me estranhou um pouco, eu não sei se a rota de aproximação era aquela mesma, porque a cidade lá da região de La Ferra, ela não está num percurso direto da onde eles tinham saído, direto para Medellín. Eu não sei se até a entrada é obrigado você fazer um outro tipo de rota para a entrada de acesso para o aeroporto, mas isso também, tudo isso aí vai ser esclarecido. Região montanhosa, todo complicado. Doutor Edgar, é claro que essa área era de maior dificuldade de acesso e então houve problemas aí, até mesmo para o resgate dessas vítimas do acidente. Na questão aeroportuária, claro que próximo dos aeroportos já há todo um esquema preparado, né? Agora, fora dos aeroportos, também envolve as autoridades aeronáuticas, enfim. Como é que é esta situação para casos mais longínquos, até mesmo Corpo de Bombeiros, claro? Aqui no Brasil, evidentemente, você tem aeronáutica e normalmente até o Exército aqui dá um apoio muito grande de logística. E se você tiver algum problema de acidente no mar, você tem a Marinha que dá um aporte grande também. Então aqui, mais ou menos, a gente tem uma lógica. Lá, me parece que o Exército é que estaria fazendo isso de início por causa da localização, porque ele caiu a uns 40 quilômetros da onde é o aeroporto e era uma região de montanha próxima de uma cidade. Tanto que você vê as informações todas foram dadas pelo prefeito da cidade. Depois entrou o comandante lá, o general, não sei como é que é o posto identificado lá, para falar mais alguma informação sobre o número de mortos. Mas normalmente aqui você já tem primeiro, é lógico que a aeronáutica é a principal, mas o Exército dá um apoio sempre muito grande, né? Tá certo. Edgar Brandão Júnior, ex-superintendente regional da Infraero, também especialista, consultor em transportes. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Então, Daniel, um abraço para vocês e todos os ouvintes, então. Tiago, só uma questão ainda, todas as emissoras, enfim, veículos importantes internacionais repercutindo esta tragédia, o New York Times, BBC, CNN, Washington Post, Le Figaro, Le Monde, L'Equipe, todos os jornais do mundo repercutindo esta tragédia envolvendo o time da Chapecoense. São 10